Olá a todos! Estamos dando início agora à nossa segunda aula do curso de Excel. Bom, nessa aula a gente vai tratar um pouco sobre o contexto das fórmulas do Excel. Como que essas fórmulas elas vão conseguir nos ajudar para fazer nossas planilhas. Olá a todos! Estamos iniciando aqui mais uma aula do curso de Excel. Nessa aula a gente vai tratar um pouco sobre as fórmulas e como que essas fórmulas conseguem ajudar bastante a gente no tratamento de tabelas pequenas ou de tabelas gigantescas. Bom, as fórmulas no Excel, a gente tem duas fórmulas de selecionar elas. A primeira forma que a gente tem é clicando em uma célula, dando 2 cliques nela, aí você aperta igual e digita a fórmula que você quiser. Por exemplo, se eu quiser fazer uma fórmula para fazer uma soma, eu vou vir aqui e vou digitar soma. Percebe que quando a gente digita alguma coisa, automaticamente o Excel já dá algumas sugestões de fórmulas que você pode usar. E como que faz para você selecionar por essas opções aqui diretamente? Você vai mexendo com o cursor aqui para baixo ou para cima. E quando você chegar na fórmula que você quer, basta você apertar o botão Tab. Apertou o botão Tab e automaticamente o Excel vai selecionar para você a fórmula que você deixou em cima. Bom, outra forma de você colocar as fórmulas era você vindo aqui na parte superior e clicando em Fórmulas. Aqui ele vai dar para você várias opções de fórmulas. Por exemplo, fórmulas financeiras. Se você quiser alguma delas, é só você vir aqui e clicar nela, que daí o Excel automaticamente vai gerar essa tela para você conseguir escrever ela de uma maneira talvez um pouco mais fácil. Mas é muito raro da gente ir nessas opções. Normalmente você vai digitar sempre aqui no manualmente mesmo. Bom, agora vamos fazer alguns exercícios que é a melhor forma da gente conseguir entender elas. Aqui a gente tem essa pequena tabela onde a gente tem produtos, a quantidade de cada produto e o valor total dela. No caso aqui, a gente tem que o pão, a gente tem 3 unidades de pão e cada unidade custa R$6. E aqui ele está dando que se eu tenho 3 unidades a R$6, o total vai ser 18. Aqui eu já estou dando direto para vocês. Mas uma forma que a gente tem de preencher essa tabela e obter o mesmo resultado seria a gente digitando isso manualmente. E como que a gente vai fazer? Eu primeiro vou apagar tudo isso daqui. Vamos fazer do zero. Selecionei tudo e apertei Delete. Pronto, apaguei todas as informações. Aí eu vou vir aqui e nessa primeira célula, vou dar 2 cliques nela. Vou apertar igual. Eu vou selecionar a célula que eu quero que seja multiplicada, por exemplo, essa daqui, que é o valor unitário, 6 vezes a quantidade que eu quero, que no caso aqui são 3 unidades. Clico aqui e pronto, ela já me retornou o valor aqui, 18. Se eu quiser fazer isso para todas as outras células, o que eu vou precisar fazer? Ou eu vou segurar nesse quadradinho e arrastar, ou então eu posso fazer daquela forma mais simples que eu expliquei na primeira aula. Você vem aqui e nesse quadradinho, já tendo como base uma coluna, você dá 2 cliques nele. E automaticamente o Excel vai preencher tudo para você. Agora, o que a gente consegue fazer? Vamos resolver esses desafiozinhos aqui. O primeiro deles está pedindo qual que é o total de faturamento. Ou seja, quanto que essa loja vendendo pão, presunto, queijo, leite, enfim, faturou. Como que a gente pode fazer? A primeira opção, e talvez a opção mais óbvia, seria a gente digitar, escrever e somar faturamento por faturamento. Por exemplo, eu vou vir aqui e fazer 18 mais 6 mais 10 e assim sucessivamente. Vai dar certo? Com certeza vai dar certo, não tem como dar errado. Porém, imagina o trabalho que você vai ter para fazer isso unidade por unidade. Vai ser muito cansativo se você fizer isso. Uma forma que o Excel dá para a gente para fazer isso de forma mais rápida é simplesmente indo aqui, apertando igual e digita soma. Automaticamente o Excel já vai dar a opção aqui para a gente soma. Você aperta Tab, ele vai abrir aqui a função, a fórmula de somatório. Como que ela funciona? Cada espaçozinho desse aqui, que está dividido por um ponto e vírgula, ele vai entrar uma célula. Como que a gente vai digitar?
Por exemplo, eu vou vir aqui e selecionar essa primeira célula. Pronto, selecionei. Aí o Excel já entendeu que eu selecionei essa célula D3. E se eu quiser selecionar outra, ou eu seguro nessa célula e arrasto até o final, venho aqui e arrasto até o final, e o Excel vai colocar que eu quero todo o intervalo da minha célula D3 até a minha célula D17, ou eu posso ir digitando célula por célula, dando ponto e vírgula, separando uma por uma. Mas assim vai dar basicamente o mesmo trabalho que se você fosse fazendo uma mais outra, mais outra, mais outra. Então a forma mais inteligente é você segurando e arrastando. Ou, se a sua lista for muito grande, o que você pode fazer? Você clica na primeira informação e aperta Ctrl Shift, setinha para baixo. E pronto, o Excel automaticamente seleciona todo o intervalo que contém algum valor para você. Ok? Você vai pegar e fechar o parênteses e dar um Enter. E automaticamente o Excel já vai dar para você qual que é o faturamento total dessa minha loja. Caso eu queira saber agora qual que é a minha média de vendas, média da quantidade vendida, ou seja, quantas quantidades que eu vendi aqui em média, o que eu vou ter que fazer? É bem intuitivo. Aperto igual e vou digitar média. Aperto o Tab e pronto. O Excel já vai dar aqui para a minha opção. A mesma coisa que a gente fez na soma, a gente vai fazer aqui também. Seleciono a primeira célula, que contém a primeira quantidade vendida, ou seja, 3 unidades de pão. A gente vai apertar Ctrl Shift, seta para baixo. E pronto, o Excel já faz todo o trabalho para a gente, selecionando o intervalo inteiro. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. Pronto. A média que eu tenho de vendas é de 3,14 unidades. Agora, a gente quer saber qual que é o meu faturamento máximo. Qual que foi o produto que mais vendeu em valor. Como que eu faço para saber disso? Como tudo que a gente está fazendo, como essas duas formas que a gente fez até agora, é intuitivo também. Se eu quero saber o valor máximo, eu vou digitar máximo. E pronto, o Excel já vai dar para mim a opção. E lembre-se que toda vez que você for digitar alguma fórmula de uma palavra que tem acento, você tem que colocar o acento. Se você não colocar, o Excel não vai entender. No caso aqui, máximo, tem um acento no A. Então, a gente quer saber qual que é o valor máximo de qual intervalo. A gente quer saber qual que é o valor máximo desse intervalo aqui, do faturamento. Então, eu vou clicar no primeiro valor, vou dar Ctrl Shift, seta para baixo, e pronto. Eu selecionei meu intervalo inteiro. Fecho parênteses e dou um Enter. E pronto. Agora ele está me mostrando que o meu faturamento máximo, o meu produto que mais vendeu, foi o produto que custa R$130, que no caso é esse daqui, 130. E se a gente for checar, ele realmente é o produto que mais vendeu. Em valor, no caso, né? Para o faturamento mínimo, o mesmo esquema do máximo. Igual, mínimo, não esquece do acento, aperto o Tab e vou selecionar o meu intervalo. Ctrl Shift, setinha para baixo, fecho parênteses e dou um Enter. Então, o meu faturamento mínimo foi aqui de R$6. Agora, se eu quiser saber qual que foi a quantidade de produto, qual que é a quantidade de produtos que eu tenho. Não a quantidade vendida no total, ou seja, 3 pães, 2 presuntos, 2 queijos, não. Eu quero saber só qual que é a minha variedade de produtos, certo? O que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, eu quero fazer uma fórmula de contagem. Como que eu vou dizer para o Excel que eu quero fazer uma contagem? Eu vou vir aqui digitar igual, conte, e eu tenho várias opções de contagem. Eu vou vir aqui e selecionar alguma delas. Como eu quero contar a quantidade de produtos, no caso, então eu vou querer contar células que contenham algum tipo de valor. Não necessariamente são números, não necessariamente são caracteres. Não, só quero contar as fórmulas que sejam preenchidas. Então eu vou vir aqui e selecionar a minha fórmula conte valores. Para o Excel digitar automaticamente para mim, seleciono ela e aperto Tab. Pronto, ele já digitou para mim, conte valores. E onde que estão as minhas informações dos produtos? As minhas informações dos produtos estão aqui. Então eu vou vir Ctrl Shift, setinha para baixo. Selecionei todos os meus produtos
fecho parênteses, dou um Enter. E pronto, o Excel disse para mim aqui, ao todo você tem 15 produtos. A gente mexendo numa tabelinha pequena como essa, a gente não vê muita lógica em usar essas fórmulas. Mas imagine se a gente tivesse uma tabela que tivesse 3.000 linhas, sabe? Seria totalmente inviável a gente ficar verificando linha por linha na mão. E as fórmulas, elas fazem isso pra gente. Elas pegam e tiram esse trabalho nosso e já dão o resultado direto. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é pegar e formatar essas células pro formato monetário, né? No caso aqui, o meu faturamento máximo, o faturamento mínimo é dinheiro. Então eu vou vir aqui e clicar na moedinha. Pronto. Agora, um outro exercício que a gente pode fazer é esse daqui, ó. Pra gente criar um top 5. Top 5, top 10, top 20, o top que quiser. Certo? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai ter que usar uma fórmula nova. Qual que é a fórmula nova que a gente vai usar? Eu vou fazer ela aqui no cantinho. Essa fórmula vai ser a fórmula maior ou menor. Como que ela funciona? Digitei maior, aperto Tab. O que o Excel me pede? Ele primeiro me pede uma matriz, ou seja, um intervalo de valores. Vou colocar aqui esse intervalo de valores aqui, certo? E esse K, ele é a ordem do quão maior é esse valor que eu quero. No caso, se eu colocar 1, eu quero o primeiro maior valor, ou seja, o maior valor de todos. Fechei parênteses e dei Enter. Pronto, o resultado é exatamente igual ao meu faturamento máximo. Mas agora, se eu quiser o segundo maior faturamento, o que eu vou precisar? Eu vou precisar colocar o número 2. Então, 72 é o meu segundo maior faturamento. E assim sucessivamente, para o segundo, para o terceiro e para o quarto maior valor. Então, como que a gente vai resolver esse nosso exercício aqui? Primeiro, a gente vai ter que mudar um pouco essa nossa tabelinha. A gente vai ter que ter algum valor de base para a gente usar. Como assim? Aqui eu vou precisar do faturamento para o meu top 1. O que eu vou ter que escrever? Maior. Eu vou ter que selecionar uma matriz de intervalos. E eu vou vir aqui e ter que digitar 1. Fecho parênteses, dou Enter. Para o segundo, vou ter que fazer a mesma coisa, só que com 2. Para o terceiro, a mesma coisa, só que com 3. Só que imagina o trabalho que vai dar para fazer isso um por um. Então, o que a gente pode fazer para agilizar a nossa vida? Caso isso fosse, sei lá, um top 50. A gente não tem como fazer isso 50 vezes, é totalmente inviável. A gente vai ter que criar uma tabela auxiliar. O que a gente vai fazer nessa tabela auxiliar? A gente vai pegar e colocar valores, que é só para a nossa fórmula ter alguma base. Como assim? Eu vou vir aqui e vou digitar o número 1. Digitei o número 1. Agora eu vou vir aqui e digitar o número 2. Certo? Para eu continuar a minha tabela, eu posso digitar o número 3, 4, 5. Posso. Mas só que o jeito mais fácil da gente continuar é o quê? Eu quero que sejam intervalos de 1 em 1. Então, eu já coloquei 1, 2. O restante é só continuidade. Então, eu seleciono esses dois e dou 2 cliques aqui embaixo. E pronto. Ele automaticamente já preencheu para mim. 1, 2, 3, 4, 5. Se fossem 50, só eu fazer isso, ele já ia preencher para mim 50 valores. Então, o que eu faço? Aqui na minha fórmula do maior, ao invés de eu digitar o número 1, eu vou pegar e selecionar essa célula que contém o valor 1. Ué, mas não é a mesma coisa? Não. Por quê? Vocês vão ver. Cliquei aqui, dei um Enter, certo? Retornou o mesmo valor, é o que a gente esperava. Agora, a diferença é que, ao invés de a gente fazer um por um, a gente pode simplesmente só apertar nesse quadradinho aqui. Dei 2 cliques nele e ele vai preencher automaticamente para mim. Porque quando ele desceu essa célula, ele também desceu uma célula aqui nessa parte. Então, o que era 1 foi para 2. A mesma forma nesse aqui, que ele desceu outra célula, e o que era 2 virou 3. Então, isso facilita bastante a nossa vida na hora de trabalhar, de fazer as contas e tudo mais. Bom, agora para a segunda parte da nossa aula, a gente vai aprender um pouco sobre as fórmulas condicionais. E a principal fórmula condicional que a gente tem é a fórmula C. O que é a fórmula C? A gente vai digitar igual C, apertar o Tab para o Excel colocar a fórmula automaticamente para a gente, né?
E abrindo ela, a gente vê que ela é dividida em três partes. O teste lógico, o valor verdadeiro e o valor falso. Como assim? No teste lógico, a gente vai colocar qual que é a condição que a gente quer que o Excel compare para a gente. Se essa condição for verdadeira, ele vai exibir uma informação, pode ser um número, pode ser um texto, ou então, se essa informação for falsa, ele vai mostrar para a gente uma outra informação, certo? E então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar uma célula aleatória, por exemplo essa, a minha célula K6, e nessa célula K6 eu vou querer fazer uma comparação com ela. Por exemplo, eu vou querer que o Excel compare se ela é maior que 5. Se ela for maior que 5, eu vou querer que o Excel coloque para mim aqui. Se ela é maior que 5, eu vou querer que ele escreva maior. Percebe que eu escrevi maior entre parênteses. Porque todo caractere, todo texto que você for querer que o Excel mostre, você sempre tem que colocar ele em parênteses. Porque se você não fizer isso, o Excel vai dar erro. E agora, se caso for falso, ou seja, o valor que tem na minha célula K6 não for maior que 5, ou ele é menor que 5, ou ele é igual a 5. Então, eu vou pegar e falar para o Excel escrever menor ou igual. Certo? Venho aqui, fecho aspas e fecho parênteses. Então, o Excel vai pegar e fazer essa comparação para a gente. Percebe que de início ele apareceu aqui, menor ou igual. Porque como essa minha célula K6 ela está vazia, o Excel vai entender isso aqui como 0. E 0 é menor que 5. Se ele é menor que 5, então ele entrou na condição falsa. E por isso que o Excel mostrou aqui, menor ou igual. Mas se caso eu pegar e colocar aqui o valor 2, 2 continua sendo menor ou igual a 5. Então ele vai continuar na condição falsa. Mas a partir do momento que eu coloco, por exemplo, 5,1, 5,1 é maior que 5. Então, o Excel vai mostrar para mim, maior. Ok? Qualquer número acima de 5, automaticamente já vai ser considerado maior. Tudo bem, então. Agora, para a segunda parte da nossa aula, a gente precisa ter uma outra formulazinha, bem parecida com essa que a gente acabou de ver, que é a fórmula C, só que para várias condições. Que dependendo da situação, a gente tem mais de uma condição para ter uma resposta. E essa fórmula a gente vai usar para resolver esse primeiro exercício aqui. A gente tem essa tabelinha, e nessa tabela a gente tem nome de pessoas, qual que é o cargo dela dentro de uma empresa fictícia, o salário dela, e se é homem ou mulher, masculino ou feminino, qual que é o sexo dela. Então, como que a gente vai fazer? Digamos que nessa empresa... se o funcionário fizer determinada coisa, ele vai ganhar um bônus no salário dele. Eu quero calcular qual que vai ser esse bônus no salário do meu funcionário. Então, como que eu vou fazer? Eu venho aqui, igual e C. Eu quero saber, se for coordenador, eu quero que o coordenador receba um bônus de 40% em cima do salário dele. Ou seja, o próprio salário dele mais 40% do próprio salário. Mas eu tenho que comparar isso aqui. Eu tenho que saber se ele é um coordenador, um estagiário ou um analista. Eu tenho que saber qual que é isso aí. Então eu vou ter várias condições, mais de uma condição. Para fazer isso, eu vou ter que usar uma fórmulazinha um pouco diferente. Ao invés de ser a fórmula C, que é para uma condição, eu vou usar a fórmula CES, que ela é a mesma coisa dessa que a gente acabou de ver, a fórmula C, só que ela dá infinitas possibilidades para a gente. Vim aqui, digitei C, aperto Tab e ele vai aparecer para mim. Qual que é o meu primeiro teste lógico? No primeiro teste lógico, eu vou querer saber se a informação que está nessa célula aqui, ela vai ser igual à informação que está nessa primeira célula aqui. Eu vou perguntar, coordenador é igual a estagiário? Se for verdadeiro, eu quero que ele pegue o valor do salário e multiplica por 5%, que isso aí vai ser o bônus, né? Mas como eu quero o salário inteiro, eu vou pegar e somar com o próprio salário outra vez. Ok? Mas e se caso for falso? Que a gente sabe que coordenador não é igual a estagiário. Então eu vou querer que ele faça outra comparação para mim. Ele vai pegar e vai perguntar, coordenador é igual, essa célula, a informação que está nessa célula, é igual a analista, que no caso está aqui embaixo da minha descrição, é só eu cliquei aqui, levantei, apertei para cima. Coordenador é igual a analista?
Se for, eu vou querer que ele pega o salário do meu coordenador, aqui essa é a minha célula D2, multiplica pelo bônus aqui do analista, que está aqui nessa célula de cima. Ok? Isso é o bônus mais o próprio salário dele. Vim aqui e cliquei. Opa. Pronto. Mais o próprio salário dele. E agora eu vou pegar a última condição. Eu vou perguntar, coordenador é igual a coordenador? Se for, eu vou querer que ele pega o salário dele, outra vez, aqui na minha célula D2, multiplica pelo bônus, mais o próprio salário. Vou vir aqui e coloquei na célula D2 outra vez. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Pronto. Percebe que aqui, automaticamente, o Excel fez a comparação para mim. Ele perguntou, essa célula é igual ao estagiário? Não. Essa célula é igual ao analista? Não. Essa célula é igual ao coordenador? Sim. Se é, ele pegou esse salário mais 40%, que deu 17.248. Agora, como que a gente faz para passar isso para todas as outras células? A gente vai dar 2 cliques aqui no quadradinho. Mas percebe que vai dar um erro. E vamos tentar descobrir por que vai acontecer esse erro. Dei 2 cliques e pronto. Deu aqui erro em todo mundo. E por que aconteceu esse erro? Esse erro aconteceu porque quando eu passei dessa célula para essa célula, todas as outras células que estavam aqui, eles aumentaram, somaram em uma linha. Ou seja, por exemplo, esse C2 aqui, ele passou a ser, aqui nessa célula de baixo, ele passou a ser C3, assim como todas as outras células. E eu não quero que aconteça isso. Eu quero que, dependendo da célula, ela fique fixa. Eu não quero que mude, porque senão vai dar esse erro que aconteceu. E como que a gente faz para corrigir isso? A gente vai pegar e fazer o trancamento da célula. Como que a gente faz o trancamento dela? A gente primeiro tem que ver quais células que eu não quero que elas variem. No caso, as que eu não quero que elas variem são essas daqui, porque são minhas informações de referência. E quais que são elas? Essa primeira aqui, ó, C2 igual a G2. É essa daqui, a minha G2. Então, eu não quero que ela varie. Então, eu vou pegar e digitar nela o cifrão, 2 cifrões, ou eu posso simplesmente ficar com o mouse aqui em cima dela e apertar o botão F4, que ele já vai colocar o cifrão nela automaticamente. Aqui já está travado, certo? Depois, eu vou vir aqui, a minha G3, que é essa daqui de baixo. Eu não quero que ela mude também. Vou vir aqui e dar um F4. A mesma coisa para a minha G4. Eu não quero que ela varie. Pronto. Agora, a outra célula que eu não quero que varie são essas daqui. Ou seja, essas que estão aqui na coluna D. Então, eu vou vir aqui e eu vou fazer a conta desculpa, coluna D não. Com a minha coluna... a minha coluna H. Eu não vou querer que a minha coluna H varie. Então eu vou vir aqui e trancar todo mundo que está na minha coluna H. No caso esse aqui, que é o H2, tranquei ele. Aqui quem está no H3, eu também tranquei. E aqui no meu H4, eu também tranquei. Quem que sobrou agora, que não foi trancado? O meu C2, que é esse daqui, e o meu D2. Esses aqui não vão ser trancados. Por quê? Porque eu quero que quando eu arrastar, essas informações aqui, elas variem. Eu quero saber do coordenador, do estagiário, desse daqui, de um por um. Então, agora que eu terminei, eu pego, dou Enter e pronto. Agora é só eu dar 2 cliques aqui no canto e minha célula foi inteira atualizada. Mas um outro erro que a gente percebe agora é que em alguns casos específicos, ele pegou e deu essa mensagem de erro aqui do Excel. Por que ela aconteceu? Ela aconteceu nos casos específicos em que a gente tinha uma informação de texto aqui, não era uma informação numérica. Então o Excel fica doido aqui, porque ele não sabe o que fazer. Porque eu peguei e coloquei aqui um texto demitido e multipliquei ele por 5%, isso não faz sentido. O Excel deu um erro aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa dar para o Excel a condição do que ele vai fazer se caso der erro. Aqui a minha planilha está funcionando perfeitamente, entendeu? Mas imagina se eu for mostrar isso para alguém. É feio você mostrar uma tabela desse jeito, estando cheio de errozinhos assim, mesmo que o restante esteja certo. Então, para a gente arrumar esse problema, a gente vai ter que usar uma fórmula que dá a condição de erro.
E essa fórmula, ela é a fórmula se erro. Tá vendo aqui? Se erro. Já o Excel já deu a sugestão para mim, aperto o Tab e pronto. Ele vai pegar e nessa primeira parte a gente vai colocar o valor, a informação final. Se caso essa informação ser um número, ser um texto, tiver tudo ok, o Excel vai mostrar ela. Mas se caso ela der erro, aqui o valor se erro, eu tenho que colocar para o Excel me dar alguma informação. E eu vou colocar, porque essa informação que o Excel me dá vai ser a informação zero. E assim, a gente vai, quando der acontecer uma mensagem de erro, ele vai mostrar o valor zero. Afinal, se a pessoa está demitida, o salário com bônus dela vai ser zero. Ou então eu podia pegar e colocar uma mensagem de texto. Ah, se der erro, vou colocar funcionário demitido. Eu também poderia fazer isso tranquilamente. Pego aqui e dou um Enter. Agora eu vou apertar duas vezes aqui e pronto. Automaticamente, todo mundo que antigamente estava com erro, o Excel detectou o erro e colocou a informação de zero aqui. Ok? Para essa nossa segunda parte aqui, a gente quer saber qual que é o salário total dos coordenadores. A gente já viu no nosso exercício anterior que quando a gente quer saber o salário total ou um total, a gente, na maioria das vezes, tem que fazer uma soma. Somar todos os valores que a gente tem no caso. E aqui ele está pedindo para a gente fazer uma soma total, só que é uma soma total do salário dos coordenadores, especificamente dos coordenadores. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que usar a fórmula soma, a gente já sabe isso de antemão, porém, a gente vai ter que usar a fórmula soma com condições. E dentro das fórmulas soma com condição, a gente tem a fórmula soma C e a fórmula soma C. Só que aqui a gente só tem uma condição, salário total dos coordenadores, só coordenadores. Então a fórmula que a gente vai usar vai ser a fórmula soma C. Venho aqui, aperto Tab e ele já preenche automaticamente para mim. Então a primeira coisa que ele pede é qual que é o intervalo que contenha os critérios que eu quero que o Excel procure para mim. O intervalo que contém os critérios é esse daqui, ó, porque é nesse intervalo que eu tenho quem é coordenador, quem é estagiário e seu respectivo salário. Ele está aqui. E os critérios, eu vou ter que determinar quem que é o meu critério. O meu critério é ser o quê? Coordenador. E ou eu posso digitar coordenador aqui, entre aspas, para o Excel conseguir entender, ou eu posso pegar e selecionar uma célula que já tem essa informação coordenador. E no caso, eu vou pegar essa daqui. Eu posso ou digitar ou clicar nela, dá na mesma. E aqui eu vou colocar qual que é o meu intervalo de soma. O intervalo de soma vai ser qual que é o intervalo que esteja do lado do intervalo de critérios que contém os valores no caso. Aqui o que está do lado é esse aqui, de salário. Então eu vou ter que apertar Ctrl, Shift, seta para baixo e pronto, selecionei tudo aqui. Vou fechar os parênteses e dar um Enter. Pronto. O salário total dos coordenadores, somando de todo mundo, vai dar R$ 129.830. Agora, para a segunda parte, ele pede qual que é a média de salário das estagiárias, do feminino. Então, aqui, a gente tem salário, a gente quer saber o salário, mas só que das estagiárias. Se é estagiária, é estagiário, só que é do sexo feminino. Então, eu tenho duas condições. Para fazer isso, eu vou ter que usar a fórmula média. Se eu quero a média, eu vou usar a fórmula média. Só que é uma média com duas condições. Se é uma média com duas condições, então eu vou ter que usar aqui a média CES. Clico nela e aperto o Tab. Agora, ela vai começar perguntando para a gente qual que é o intervalo que eu vou colocar o valor da minha, que contém os valores que eu quero tirar a média. O intervalo que contém os valores que eu quero tirar a média é esse aqui, do salário. Então, eu vou clicar nele, Ctrl, Shift, seta para baixo, selecionei todo mundo. Qual que é o meu intervalo que contém o primeiro critério? Ou seja, o meu primeiro critério é ser do sexo feminino. O intervalo que é esse daqui. Ctrl, Shift, seta para baixo, apertei. Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? O meu critério é ser feminino. Como que é feminino? É F. Ou eu posso digitar, ou eu posso pegar qualquer célula que já contém essa informação F. No caso, eu vou pegar essa célula aqui, F.
ela tem o caractere F, então para mim já é suficiente. O segundo intervalo de critérios que eu quero é o intervalo, essa parte aqui de cargo. Então, vou pegar Ctrl Shift, seta para baixo, selecionei todo ele e eu vou colocar qual que é o meu critério. O meu critério é ser estagiário. Pronto. Agora é só eu fechar meu parênteses e dar um Enter. Então, essa é a média de salário de todo mundo que é mulher e está estagiando. É R$2.000. A outra parte agora que a gente tem para resolver é a quantidade de funcionários demitidos. Se eu quero saber quantos funcionários foram demitidos, eu tenho que contar quem aqui na parte do salário está escrito demitido, certo? E para eu fazer essa contagem, eu vou ter que usar a fórmula cont. Então, eu vou vir aqui, vou colocar igual, cont, e aqui a gente tem algumas opções. Como que a gente vai fazer? Se eu quero contar, fazer uma contagem específica de uma informação, eu tenho várias opções aqui, certo? A primeira é para eu fazer a contagem só das informações numéricas, só dos valores que tem número. As duas outras são são contagens para qualquer tipo de condição que eu queira. Essa de baixo ele vai contar qualquer coisa que não esteja vazio. E essa daqui já é o contrário, ela vai contar as células que estejam vazias. O restante não importa muito para a gente nesse momento. Então, como que a gente vai fazer para resolver esse problema? Se a gente quer saber a quantos funcionários que foram demitidos, a gente vai ter que fazer uma contagem com condição, certo? Então, vai ser um cont C. A diferença é que aqui tem um ponto, tá? Então, para não digitar tudo em seguida, você tem que colocar esse pontozinho. Apertei Tab e ele já deu para mim aqui. Qual que vai ser o meu intervalo? O meu intervalo é esse daqui, ó. Vou dar aqui Ctrl Shift, seta para baixo. E qual que é o meu critério? O meu critério que eu quero que o Excel julga para mim é se a pessoa se está demitido. Então, vou vir aqui e selecionar essa célula que contém a informação demitido. Vou fechar e vou dar um Enter. Pronto. O Excel automaticamente já contou para mim que são 4 funcionários demitidos, porque ele fez aqui a contagem e tinham 4 células contendo a informação demitido. E agora, para a gente fazer a quantidade de funcionários que estão contratados. Os funcionários que estão contratados, eles não estão demitidos. Ou seja, eles têm um salário numérico. Então, como é que eu vou fazer para contar isso? Eu vou vir aqui e digitar cont num. Por que cont num? Porque eu quero contar as células que contenham números. Se no intervalo que eu colocar as células que estão lá tiverem números, automaticamente o meu funcionário ele vai estar contratado. Então eu vim aqui, Ctrl Shift, seta para baixo, fecho parênteses. Eu só preciso disso, porque a própria fórmula só vai contar quem tem números. E pego e dou um Enter. Então ela está me dizendo que eu tenho 25 funcionários contratados e 4 funcionários que estão demitidos. Essa é a informação que ela dá para a gente. É válido lembrar também que para cada aula a gente vai pegar e enviar para vocês uma lista de exercícios, né? Para vocês conseguirem treinar um pouco disso aqui que a gente está desenvolvendo durante as aulas, fazer esses exercícios, mas vocês mesmos, com situações diferentes, mas muito parecidas com o que a gente trata aqui na aula. Então, fiquem de olho que a gente vai mandar essas atividades para vocês. Espero que todos vocês tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Tchau, tchau a todos.